Salmo 135. Salmo 135. O versículo é o... Estaremos lendo do 1 ao 9. Salmos 135. Estaremos lendo do 1 ao 9. Confesso para os irmãos que Deus vem falando nos louvores, através das palavras, tudo aquilo que nós orou ao Senhor e Deus ministrou ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor. Estarei lendo até o 8. Louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois ele é amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele que matou os primogênitos do Egito, tanto os homens como os animais. Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Pode se assentar. Senhor, essa é a tua palavra, esse é o seu povo. Usa-me por misericórdia para falar ao nosso coração. Engrandeça seu nome nessa noite. Receba toda a glória para ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para esse Salmo 135 aqui, quando Deus colocou essa palavra para mim estudar há uns dias atrás, essa palavra, a pergunta que Deus fez ao meu coração é: como louvar o Senhor em momentos difíceis? Como é que nós vamos conseguir louvar o Senhor em momentos difíceis? E não só isso, mas como Deus quer ser louvado. E como nós devemos também louvar o Senhor. Quando nós olhamos para o Salmo 137, coloca o Salmo 137, Nicolas. Salmo 137 relata o salmista no exílio. O desejo do coração do salmista era poder entrar no templo para adorar o Senhor. O desejo do coração do salmista era louvar ao Senhor, mas havia uma tristeza no coração do salmista. E o versículo 137 vai dizer assim: junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos, com saudades de Sião, com saudades da casa de Deus, com saudade de glorificar a Deus, de poder adorá-lo, de poder louvá-lo. E quando nós olhamos para os salmos, igual a esses salmos aqui que lemos aqui, se nós pegarmos o Salmo 103 ao Salmo 106, o Salmo 103 ao Salmo 106, o salmista vai começar louvando ao Senhor, e no final dos salmos ele encerra também louvando, dizendo: louvai ao Senhor. E fica uma pergunta no nosso coração: mas como eu vou louvar a Deus em momentos difíceis? Como nós vamos louvar ao Senhor? E qual a forma que nós devemos louvar ao Senhor
em tempos de trevas, tempos de aflição, tempos de desânimo espiritual, tempo onde hoje, na nossa modernidade, a igreja não tem uma clara visão do que é louvar a Deus, porque muitas das vezes não olha para as Escrituras, porque as Escrituras, elas nos ensinam como louvar a Deus, elas ensinam para quem é o nosso louvor. E quando nós olhamos aqui, o salmista dizendo louvai ao Senhor, ou bendizei ao Senhor, a palavra bendizer ao Senhor no hebraico, ela tem um significado de bênção, de bendizer alguém. Então quando nós bendizemos alguém, nós estamos abençoando alguém, pastor. Nós estamos falando bem dessa pessoa. Quando nós bendizemos alguém ou abençoamos alguém, nós estamos falando bem desta pessoa. E Deus, e quando nós juntamos como igreja, como grupo de pessoas, ou na sua individualidade, e você bendiz ao Senhor, ou você fala bem de Deus aos homens, Deus ele abençoa vocês. A resposta nossa para Deus é falar bem dele. E agora Deus se manifesta para nós abençoando-nos. Por isso que quando nós louvamos ao Senhor, nós louvamos aquilo que Deus fez para nós. Nós louvamos a Deus os atributos de Deus, as ações infalíveis de Deus. E Deus, em prol disso, Ele nos abençoa, como Ele abençoou Abraão, como Ele abençoou o teu povo. E no versículo 1 ao versículo 2, agora vamos lá para 135, vamos fazer uma rápida exposição desse versículo aqui. 135, nós vamos ver o salmista louvando ao Senhor, chamando o povo, conclamando o povo para louvar o Senhor. É interessante que após o exílio, era de costume, de praxe da congregação se reunir à noite no templo para bendizer ao Senhor. E eles cantavam no seu exercício um culto, um louvor congregacional, ou seja, toda a igreja louvava ao Senhor. Todo o povo que se reunia após o exílio, eles cantavam, dançavam, louvavam ao Senhor. E o salmista Davi aqui, ele está dizendo assim: louvem o nome do Senhor, louvem o servo do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Do versículo 1 ao versículo 2, o salmista está chamando a igreja para louvar o Senhor. Ele está conclamando a congregação para reunir-se juntamente com ele e bendizer a Deus e louvar a Deus. E a pergunta que nós devemos fazer é: quando nós devemos louvar a Deus? Nós vamos aprender por que nós louvamos a Deus. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos tirar algumas explicações, algumas aplicações práticas para nós e alguns ensinamentos claros nesses versículos aqui, para a gente entender e compreender melhor. Quando o salmista Davi vai dizer assim, versículo 1, iniciando-se: louvem o nome do Senhor. Primeira coisa que você tem que ter em mente, que a pessoa tem que ter em mente, que Davi estava conclamando pessoas que conhecem quem é esse Senhor. Porque só pode chamar alguém de Senhor aquele que conhece essa pessoa ou que reconhece essa pessoa como um Senhor. É interessante que a palavra do Senhor, Salmo 18, versículo 31. Vamos ver quem é esse Senhor, um pouquinho. Coloca aí, Nicolas. Salmo 18, versículo 31. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha, senão o nosso Deus? Esse Senhor, Ele é o nosso Deus. Só podem juntar num canto congregacional para louvar esse Senhor quem o reconhece Ele como Senhor,
ele como Deus. Davi estava chamando aquele povo para louvar a Deus. Mas o que Davi inicia a dizer assim: louvam o nome do Senhor. Louvem o Senhor. Louve a Deus. Para nós hoje, louve a Cristo. Louvem a Jesus. E a primeira coisa que nós devemos entender é que para louvar a Deus tem que reconhecê-lo. Tem que louvá-lo com entendimento. Tem que louvá-lo sabendo que Ele é Senhor das nossas vidas. Tem que louvá-lo e bendizê-lo com o nosso entendimento que Ele é o nosso Deus. A segunda coisa, quem é que pode louvar esse nosso Deus? Está na parte B do versículo. Louvem-no, servos do Senhor. Quem é a classe de pessoas altamente qualificados, preste bastante atenção, para louvar a Deus? É aqueles que são servos do Senhor. Aqueles que reconheceram Ele como Senhor, e agora não só o reconheceram como Senhor, mas que também agora Ele se tornou um servo do Senhor. Nós olhamos para a nossa modernidade e para a nossa contemporaneidade, nós vemos que cantores mundanos, seculares, cantam canções atribuídas a Deus, e às vezes nós vamos na internet e diz assim: nossa, o fulano de tal está louvando ao Senhor. Biblicamente falando, olhando para esse texto que exposto para Davi, chamando a congregação para louvar, a regra nesse texto é que somente aqueles que reconhecem Deus como Senhor, que conhece a Deus e é servo do Senhor, está apto para louvá-lo. Somente aqueles que encontram em Deus uma satisfação tamanha a ponto de louvá-lo, de engrandecê-lo e de enaltecê-lo. Então, quem é que pode louvar a esse Deus? Os servos do Senhor. Os ministros do Senhor. O versículo 2. Vocês, Melanie, você, Dara, você, Wagner, você, Pastor Silvio, você, Nicolas do Sonoplasta, quem é que está apto para louvar ao Senhor? Vocês que servem na casa do vosso Deus. Vocês que são chamados, que foram convocacionados por Deus para serem ministros na casa de Deus, para adorá-lo na beleza da tua santidade. Então o que Davi faz, esses Salmos 1 e 2, é chamar a congregação a louvar. Hoje nós estamos vivendo classe de cristãos que entra dentro da casa de Deus e que não consegue reconhecê-lo, que não consegue adorá-lo. Ô irmão, só o fato de nós estarmos respirando aqui agora, só o fato de nós termos um teto para nós dormir, só o fato de nós termos saúde, só o fato de ter alimento na nossa casa, porque a palavra do Senhor diz assim: nunca vi um justo perecer, e nem a tua descendência mendigar o pão. Só o fato de nós podermos ter a convicção que nós temos um Deus, como o louvor foi cantado, que cuida da casa, que cuida da saúde, que está cuidando de tudo para nós. É um fato de nós, era um motivo para nós podermos engrandecê-lo, podermos adorá-lo, sem medida, sem reserva. Então o que Davi faz aqui é chamar a congregação para louvar. E a questão é: como louvar se está tudo mal? Como eu vou louvar se nós estamos no exílio? Como nós vamos adorar com o coração partido? Como nós vamos adorar quando tudo vai mal? Como nós vamos louvar, engrandecer, achar beleza
Como nós vamos ver as coisas à nossa volta acontecerem, e nós vamos olhar para Ele pela beleza do soberano e vai dizer assim: Senhor, Tu fizeste isso. Senhor, toda honra e toda glória pertence a Ti. Tu és soberano, Deus. Como vamos fazendo isso? Com a convicção que Ele é o nosso Senhor, quando a convicção que nós somos servos do Senhor estiver enraizado na nossa alma e na nossa mente. Porque, irmãos, nos momentos difíceis da vida, nos momentos de tribulação, nos momentos de exílio, nós devemos louvar a Deus, achar beleza e graça em Deus, achar consolo, conforto, renovo, afago em Deus, porque só Deus nos consola, só Deus nos renova, só Deus é o nosso abrigo seguro, só Deus é o nosso amigo fiel, só Deus é o nosso consolador nos momentos difíceis, só Deus, enquanto tudo vai mal, Ele diz assim: olhai para mim e sereis salvos, olhai para mim e tereis conforto, consolo. Somente quem tem essas convicções convictas na sua mente e no teu coração. Então o que o salmista Davi faz é conclamar, é chamar para que o povo olhe para o Senhor. Então é uma implicação para nós, uma aplicação para nós. Os nossos louvores devem visar o senhorio de Deus, como foi cantado aqui hoje. Os nossos louvores devem estar centralizados no servo do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, e na sua obra da redenção. Porque, irmãos, louvar a Deus é sinal de gratidão. Vou repetir de novo. Louvar a Deus é sinal de gratidão. Louvar a Deus é você falar para Deus: Senhor, eis-me aqui, preciso da tua bênção. E Deus do alto céu, você lembra que eu expliquei que você vai bem dizer o nome dele, e Ele do alto céu vai te abençoar você por todos os benefícios que Ele tem dado para nós. Abra as vossas Bíblias, o versículo 3. Não, perdão, Salmo 99, versículo 1. Quem é esse Senhor que você deve louvar? Que Davi o chama ou convoca para louvar? O Senhor reina. Esse Senhor não é o rei. Olha para cá. Todos os tronos que tem pessoas sentadas, ou governantes sentados, não chega a unha do poderio que tem o nosso rei. Ele é chamado nas Escrituras de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o Senhor reina. O Senhor não só Ele reina, como Ele está reinando e como sempre vai reinar. Nós devemos louvar ao Senhor que reina. As nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Abala-se terra. O que significa isso? Terra perca suas estruturas. Homens tremem diante do trono. Seres viventes tremem diante da soberania deste rei que reina. Então quem é que nós louvamos e adoramos quando viemos na casa de Deus? Este rei. Será que você adora em Deus pensando que Ele é rei? Será que você, quando adora a Deus cantando qualquer louvor, que a sua mente está: eu estou adorando o soberano? Será que a sua mente consegue processar quando você canta as letras musicais que você está louvando ao soberano, ao rei? O rei dos reis. Segunda coisa, o versículo 3 mostra o motivo do louvor. Salmo 135, versículo 3. Salmo 1, 2 mostra o Senhor que nós louvamos. Quem é que pode louvar o Senhor? Que são aqueles que são servos e que ministram a casa do Senhor. O versículo 3 mostra para nós o motivo de louvar.
Olha o versículo 3. Qual que é o motivo do louvor? Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Por que você deve louvar ao Senhor? Porque Ele é bom. Ô, irmãos, se nós temos vários motivos, correto? Para louvar. Mas se nós compreender que nós devemos louvar só pelo fato, como os homens dizem que são. Olha para cá. Bondade em nós é algo compartilhado. Amém? Vou dizer para vocês entenderem de novo. Bondade a nós é algo compartilhado. Nós não somos bons, mas a Deus, através da sua multiforme graça, Ele atribuiu bondades aos homens. Mas a bondade não vem de nós. Por isso que Ele é bom. A natureza dele é boa. Tudo que Ele faz é visando o bem. Aí ele fala assim, ai, mas está escrito tanto na Bíblia lá que o Senhor, Ele se vingou, o Senhor matou, o Senhor fez tudo. Irmão, Ele não deixou nenhum minuto de ser bom. Ele é bom. Motivo de nós louvar o Senhor, porque Ele é bom. Olha para cá, a bondade, Wagner, faz parte da característica de Deus, faz parte dos atributos de Deus. Você lembra quando eu falei, quando você louva alguém, está bem dizendo alguém, você está honrando uma pessoa? Você viu o termo hebraico? Você está honrando, você está bem dizendo uma pessoa. Quando você faz isso com Deus, você está atribuindo a Deus aquilo que Ele é, a sua essência, a sua bondade. E quando você está no versículo, a parte B do versículo, cante louvores ao seu nome, esse nome de Deus aqui específico aqui é o caráter de Deus. Você lembra do ensinamento da segunda-feira que eu disse assim, que você é um representante legal do reino de Deus? Porque se você zomba o nome de Deus, você está levando ali as características do caráter, da pessoalidade de Deus. E isso é muito sério. Então o salmista Davi convida a congregação a louvar a Deus, e o motivo que Davi vê, porque o Senhor é bom. Só isso basta. Eu vou louvar a Deus porque eu ganhei um carro. Não. Eu vou louvar a Deus porque os meus filhos estão bem. Não. Eu vou louvar a Deus porque a minha vida está tranquila. Não. Louve a Deus em primeiro lugar porque Ele é bom. Não, porque Ele é bom. Irmão, o Senhor é bom. Ele ama abençoar os seus filhos. Você viu que o que eu disse aqui pelo início? Enquanto eu louvo, a forma de retribuição de Deus é abençoar. As pessoas que mais louvam a Deus com fidelidade, que vivem a Deus com fidelidade, são as pessoas mais abençoadas. Você lembra de Abraão? Você lembra de Abraão, irmão? Abraão, ele andou fiel a Deus e Deus abençoou Abraão. Lembra de Jó? Jó foi fiel a Deus e Deus abençoou a Jó. Você lembra que quando Satanás chegou perto de Deus e falou assim, lógico, tudo que o homem pede, o Senhor dá. Em outras palavras, tudo que o homem quer, o Senhor dá, tem como ir, quem não é bom desse jeito? Deus falou assim, Satanás, em outras palavras, eu conheço Jó, vai lá, toma tudo dele. Sabe por quê, Júlio? Sabe por quê? Ele me adora porque ele me conhece. Ele me adora porque ele sabe que eu sou bom. Por isso que Jó disse assim, irmão, Deus me deu, Deus levou, bendito é o seu nome. Por quê? Jó sabia que tudo que Deus fez, o que Deus fosse fazer, iria partir da bondade de Deus. Tudo que Deus ia fazer ia partir do sentimento, da natureza divina, da bondade de Deus. Por isso que Jó não entendia essas coisas, irmão. E a Bíblia vai dizer que no final da vida, depois de tudo que Jó passou, Deus retribuiu a Jó 7 vezes mais. Então Deus é bom. Por isso que as pessoas que mais louvam a Deus são as pessoas mais abençoadas da igreja. Vou falar de novo, isso não é heresia não, tem base bíblica para falar. As pessoas que mais louvam a Deus com sinceridade, integridade, fidelidade, vivem uma vida santa, uma vida reta, são as pessoas mais abençoadas da igreja.
culto a Deus, ela tem esse entendimento claro de honrar o nome de Deus e de que Deus é bom. Por isso, irmãos, que Davi faz conclama aqui a congregação para louvar. O versículo 4, vamos lá. O versículo 4 vai dizer assim: porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel, como tesouro peculiar ou particular. Está na sua Bíblia, aqui na minha está pessoal, tesouro pessoal. O que Davi está querendo lembrar na congregação? A origem, olha para cá, a origem do seu chamado, a origem da sua eleição, chamada doutrina da eleição. Quando ele está dizendo assim, como um tesouro, porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel, como um tesouro particular, um tesouro peculiar, trata exclusivamente do chamado de Deus a Israel, ao povo escolhido. Davi está dizendo assim, é como Davi estiver falando assim: olha, vocês devem louvar a Deus porque vocês foram escolhidos. Vocês devem louvar a Deus porque em meio a uma multidão de pessoas, Deus escolheu vocês. Vocês foram eleitos na eternidade. Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus não falou assim: eu vou chamar alguém. Eu vou chamar Nite, Salana. Bom, ele disse assim: eu vou chamar Abraão. E chamou Abraão. E prometeu Abraão. E cumpriu as promessas da vida de Abraão. Davi está falando assim: pastor, por que vocês devem louvar ao Senhor? Pela origem da vossa eleição. Foi na eternidade que Deus escolheu a cada um de vocês aqui, Janaína, para vocês louvar a Ele. Foi na eternidade, irmão. Vocês nem existiam. Nem existia cosmo, nem existia planeta, nem existia criação alguma. Não existia poeira existencial da metafísica. Mas a Bíblia vai dizer que na eternidade Deus criou você. Na eternidade Deus elegeu você num plano maravilhoso de redenção para a manifestação da sua glória. A Bíblia vai dizer para nós, irmão, que Ele elegeu a cada um de nós, como diz no livro de Isaías, para louvor da tua glória. Então qual é o motivo que você deve louvar? Porque Deus escolheu você como um tesouro particular. Você não entendeu, Deus escolheu um tesouro particular. Irmão, Satanás te odeia. Satanás nos odeia, irmão. Porque da criação nós somos o tesouro particular de Deus. Não é só um tesouro, não. É o particular. Como diz o Dr. Mark Lloyd Jones, nós estamos na partilheira da graça, separada da vitrina da eternidade. Irmão, imagina assim, olha, um tesouro aqui, algo mais estimável. Poderia estar em qualquer lugar das salas de Deus. Deus pegou esse tesouro particular e colocou na sua vitrine da criação. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Por isso que você deve louvá-lo. Por isso que você deve encher o peito e bendizê-lo. Por isso que você, irmão, com dor ou sem dor, com aflição, irmão, cante louvores ao nome do Senhor. Porque nós temos motivo de sobra para louvá-lo e bendizer o seu nome. Porque nós somos tesouro pessoal de Deus. Você não sabe o preço que foi para salvar você. Eu disse aqui que o preço na segunda-feira, eu disse aqui que o preço da salvação, que a força da criação não chega ao pé do que Cristo fez na cruz do Calvário. A força com que Deus criou do ex nihilo, ou seja, do nada, do ex nihilo, do nada Deus criou. Ele imprimiu uma força tremenda, do nada. Mas o preço da salvação foi gotas de sangue. Por isso que Pedro vai dizer assim, ó, vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, vocês foram comprados com o precioso sangue de Cristo. Vocês foram comprados, todos vocês aqui, dos jovens, das crianças, dos adultos, foram comprados com sangue, com o precioso sangue da redenção. Por isso que você deve chegar diante de Deus, irmãos, com alegria no coração. Por mais
que você está triste, você fala, Senhor, eu estou triste, mas mesmo abatido eu te louvarei. Oh, glória. Senhor, eu estou cheio de problemas, mas mesmo cheio de problemas, eu te louvarei. Por quê? Porque o Senhor é bom, porque o Senhor me escolheu antes da eternidade, porque tudo converge, o universo se move ao favor daqueles que amam a Deus. Ah, você está exagerando? Não, Paulo disse todas as coisas, então é todas as coisas. Os universos, os cosmos, as galáxias, tudo que existe se move em direção ao bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Por isso que Davi lembra a igreja a adorar, os irmãos a louvar pela origem da sua eleição. O versículo 5. Agora, o versículo 5 e o 7 trata, o versículo 6 e 7, não, versículo 5, perdão, trata da soberania de Deus e dos seus atributos. Davi vai dizer, o salmista vai dizer assim, ó, na verdade sei, olha a coisa linda, na verdade sei. Essa palavra, na verdade sei, é uma convicção de alguém que já experimentou algo. Na verdade sei. Quem aqui já tomou água? Você sabe que água é água. Por quê? Porque já provou. É comprovado que água é água. Davi está dizendo assim, ó, na verdade sei. Eu já comprovei. Olha que coisa maravilhosa. Você já comprovou? O que? Ó, porque na verdade sei que o Senhor é grande. Você já comprovou que Ele é grande na sua vida? Você já comprovou, pastor, que Ele é grande? Ânimos? Davi falou assim, eu já provei que o Senhor é grande. Davi está exaltando a soberania de Deus, lembrando a congregação que deve louvar, porque Ele é soberano. Lembra do hino que louvou? A sua luta, a sua tristeza, não é nada. Seus problemas, não é nada. As suas dívidas, suas lutas, não é nada. Satanás te atormentando, não é nada. Que ele é um gatinho que vai na coleira se onde Deus permite. Lembra de Apocalipse capítulo 9, que eu falei aqui na segunda-feira? Davi aqui, ele está lembrando a igreja da soberania de Deus. Ele está dizendo assim, na verdade eu sei que Ele é grande, que o nosso Deus é maior, que o nosso Deus é soberano maior do que todos os deuses. Ele escreveu uma época quando as pessoas colocavam a sua fé, a sua devoção, toda a sua fé em deuses, toda a sua crença em deuses. E Davi agora chama para louvar. É como se fosse uma zombaria que Davi queria fazer aqui com o salmista para com os outros deuses. Você lembra de Elias? Enquanto as pessoas lá estavam adorando a Baal, se mutilavam, se portavam, ele vai dizer que Elias zombava deles. Dizia que ele está maior, quem sabe ele está dormindo. Davi está falando aqui, vocês sabem, já foi comprovado que Ele é grande, que Ele é soberano maior do que todos os deuses. Ele queria mostrar aqui uma soberania de Deus. Olha o Salmo 29:1, coloca aí, Nicolas. Salmo 29:1. Atribua ao Senhor, ó seres celestiais, atribui o Senhor a glória e força. O problema da igreja desse século 21 é que eles não experimentou a Deus no sentido de comprovação que Ele é grande. As nossas experiências com Deus às vezes é muito fraca, porque na hora de maior dificuldade nós esquecemos que Ele é grande, nós esquecemos que Ele é soberano. Na teoria e na prática nós até falamos, eu sei que Deus está no controle de tudo, eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus é grande, mas na hora que acontece a coisa, nós fazemos igual o povo de Israel. Senhor, não te importa que perecemos? Não, olha o que eles falaram para o Senhor no deserto, não te importa
Deus cuidou, Deus livrou da mão de Faraó. E ele diz para Deus: não te importa que perecemos aqui. Se Deus não livrou do exército de Faraó, Deus não me livrou do deserto, irmão. Se Deus operou na sua vida meses atrás, não pode operar hoje? Verdade. Ou você não provou dele ainda? Ou você não compreendeu ainda? O versículo 6 e o versículo 7. O salmista lembra a criação, da criação e da autoridade de Deus sobre elas, como o Wagner falou aqui, sobre a tempestade. Olha o que o Davi vai dizer no Salmo 6, nós vamos tirar algumas aplicações aqui. Salmo 6 e 7. O Senhor fez tudo o que lhe agrada. Irmão, todas as coisas que acontecem, que Deus faz, é porque foi Ele que quis. Amém? Tire isso da sua cabeça, que Deus faz coisa aleatória. Tem crente que pensa assim, que Deus está no celular fazendo uma coisa, mas o que eu fiz aqui parece que não deu certo, então, vou arrumar aqui um jeito, não. Deus faz tudo o que lhe agrada. Deus faz tudo o que lhe agrada. Ele pode. Ele faz tudo o que Ele quer. Tudo que dá vontade de Deus fazer, Deus faz. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra. Deus, por que eu saí baixinho assim? Eu quis. Me agradou fazer você assim. Deus, por que a minha esposa é assim? Ele te deu esposa, assim. Agora atura. Agradou ele te dá. Por que esse marido meu é assim? Ele agradou, te dá seu marido. Senhor, por que meu filho, Senhor, ó filho atribulado? Ele deu seu filho. Para você cuidar mesmo. Para forjar seu caráter. Então agradou o coração dele. Por que, Senhor, tantas coisas difíceis acontecem? Porque eu estou te mudando. Está me agradando. Senhor, eu estou sofrendo muito, Senhor, com isso, com isso, com isso. Você não está vendo, não? Estou vendo, eu que dei. Está acontecendo o que eu quero. Ele faz tudo que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e nas suas profundezas. Aleluia, Jesus. Ele não está no céu tentando errar e aceitar, irmão. Ele não está no céu, mas muitos pensam: não, parece que Deus não viu, não. Olha, meu Deus, calma lá, Deus, ó. Não, ele está fazendo tudo que está lá. Não, tem coisa que Deus está dando gargalhada. Eu acredito no piano, tem coisa que Deus está gargalhada no céu, olhando para a gente. Ele faz as coisas para a gente, ele nos moldar, nos quebrantar, nos fazer ser mais crente. E nós ficamos Senhor, meu Deus. Não é assim, Senhor, que prova, que luta, tira isso daqui. Eu não estou te mudando, Deus está achando o bico lá, não. Fala assim, você não está entendendo nada. Estou fazendo tudo isso, não precisa orar, não precisa pensar que é capeta, não precisa pensar que é Satanás gritando. Não, eu estou fazendo isso aí porque eu quero mesmo fazer. E vai fazer porque Ele é soberano. Irmão, Jonas queria ir para um lugar e Deus falou: você vai para outro. Jonas, não, você não quer para lá, Deus, você vai para cá. Quero para cá. Deus falou assim: é? Eu quero que você vá para lá, então você vai. Você acha que quando Jonas sentou lá, começou a chorar, olhou para aquele povo, você acha que Deus estava chateado com Jonas? Deus estava triste com Jonas? Deus estava lá satisfeito fazendo Jonas agora. Você vai entrar na boca do peixe, vai lá pregar para aquele povo, e eu vou mostrar para você que você está pensando que você é crente demais, você está pensando que você é bom demais, agora eu também vou converter todo mundo. Agora vamos converter todo mundo. E Deus converteu todo mundo, irmão. E Jonas ficou com o coração muito tristinho, que aquele que Deus matasse, Deus foi lá e converteu. Oh, Senhor. E Ele faz tudo que lhe agrada. Tudo, irmão, nos céus, nas profundezas. Ele faz tudo que lhe agrada. No versículo 7, Ele é Senhor não só dos mares. Ele não é só o Senhor das profundezas, como está aqui. O versículo 6, mas Ele é o Deus do versículo 7. Ele é Senhor do tempo. Olha o versículo 7. Ele é o Senhor do tempo. O tempo está no seu controle. As estações do ano estão no seu controle. Você que fica assim: ai, Senhor, está calor demais, está murmurando, tá? Porque se Ele faz tudo que lhe agrada, se Ele agradou, o sol está quente hoje, dá um joelho. Nem Jesus, isso aqui, se o sol estivesse rachando numa hora hoje. Está frio demais. Ele agrada o que Ele faz, né? Ele faz o que lhe agrada, tá bom. Então, tá frio,
não murmura muito, irmão. Ai, céus, chovendo, Senhor. Olha aqui, olha o versículo do tempo, ó. Ele controla o tempo. Ele traz as nuvens desde os confins da terra. Quem traz? O Senhor. Por que ele traz a chuva, as nuvens? Porque está agradando ele trazer. Ele está perguntando a você se pode ou não. Está agradando o coração dele trazer a nuvem, então ele está trazendo a nuvem. Vai lá. Olha o versículo 7 ainda. Desde o confim da terra. Ele envia relâmpagos que acompanham a chuva. Está relampeando? Está trovejando? Está agradando o Senhor. Você fica com medo, ai meu Deus. Não, esquenta não, irmão. Ele está no controle de tudo, está agradando fazer isso. Eu pergunto, oh Deus, você está agradando ter por medo de mim, irmão? Não, ele está agradando, irmão. Isso aí é com ele. E faz que o vento saia dos seus depósitos. Significa, na compreensão de Davi, aqui no entendimento de Davi, não, salmista aqui, Deus tem um depósito de vento. Então, de vez em quando, Deus pega uns ventos, pastor, e fala assim, sai um pouco de vento aí. Não sei o que eu estou falando, mas está aqui. Sai um pouco de vento aí, o vento vai. Deus está agradando. Ah, como é que pode? Tanta catástrofe acontecendo, quanta chuva, quanta destruição, a chuva veio, quebrou isso, alagou aquilo lá, não. Está no agrado de Deus. Como pode? Eu não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Que ele faz tudo que lhe agrada, ele faz tudo que lhe apraz. E se todas essas coisas aqui estão no controle dele, a chuva, o relâmpago, está no controle dele, então ele é nada. Isso aqui esmaga o nosso ego. Isso aqui esmaga o nosso domínio, a nossa sensação de querer dominar, de querer. Os homens ficam loucos, os ímpios piram. Porque não tem como, eles não conseguem controlar o vento, eles não conseguem controlar a chuva, eles não conseguem controlar as estações, porque só Deus, o único Rei soberano, tem o domínio total da criação em suas mãos. Agora vamos para algumas aplicações aqui no versículo 6 e o versículo 7. Ele controla os lugares profundos, os mares. E ele controla as tempestades, as tribulações. Trazendo para o nosso pessoal, quando o vento, as tribulações, as ondas, os mares, as chuvas, as tempestades batem na nossa porta, na nossa alma, como o Wagner disse aqui, não vamos esquecer que Ele está conosco através da fé. Ele está cuidando de tudo, não é de algumas coisas, de tudo. A gente é levado a pensar que Deus está cuidando só de algumas áreas. Mas Ele está cuidando de tudo. Ele está no domínio de tudo. Nossa. Por isso Davi está aqui, ó, clamando a congregação. Vem louvar, poxa. Sabe? A Tata gosta de ter igreja, está triste, tem igreja. Vem louvar em comunidade. Está abatido, está sofrendo, está chateado, tá, né? Vem louvar em comunidade. Louvar o quê? Nesses padrões específicos que nós falamos aqui, tem louvado. O versículo 8, eu vou fazer algumas considerações finais e termino. Davi agora lembra-os que devem louvar pelos livramentos que Deus fez. Foi Ele que matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. Foi Ele que livrou vocês. Davi é o salmista aqui que quer dizer assim, ó, vocês louvam o Senhor, porque foi Deus que livrou vocês. Nós devemos louvar o Senhor, porque foi Deus que livrou-nos das garras de Satanás, que é representado por Faraó aqui. Deus que nos livrou do Egito, que é representado aqui pelo mundo. Deus nos livrou como um forte, que é a representatividade de Cristo na cruz do Calvário. Foi Deus que nos livrou e colocou a gente num lugar seguro. Irmão, vocês não têm ideia onde é que vocês estão em Cristo. Vocês estão num lugar seguros. Oh, glória. Aleluia. Vocês estão num lugar seguros em Cristo. Seus pés não estão firmados no lamaçal. Seus pés agora estão firmados sobre uma rocha. Verdade, Pai. Aleluia.
Não há corrente mais, pastor, de Gadara em nós. Não há corrente de Gadara em nós mais, Felipe. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo. A Bíblia vai dizer que as cadeias se romperam de nós. Nós estamos apagados por Cristo. Nós não somos mais filhos de ovelhas sem pastor que anda ao léu, não. Nós estamos no aprisco da graça. Cada um de vocês aqui estão apagados pelo amor que é em Cristo Jesus. Vocês estão completamente seguros em Cristo. Por isso que é o motivo de nós louvarmos. Por isso que é o motivo de nós adorarmos. Pelos livramentos do Egito. Pelo livramento que aquilo que ele fez por nós na cruz. Davi olha para o povo e diz assim: olha, vocês devem louvar, porque ele tirou vocês da opressão de Faraó. Ele abriu o mar vermelho e vocês passaram em seco. Quando vocês estavam com frio, ele foi o calor para vocês. Quando vocês estavam com calor, ele foi a sombra fresca para vocês. Quando vocês pediam água, ele deu. Quando vocês pediam pão, ele deu. Quando vocês pediam carne, ele deu. Quando vocês queriam entrar na terra que manda leite e mel, ele introduziu vocês numa terra que manda leite e mel. Então louvem a ele, o adorem na beleza da sua santidade. Eu quero terminar fazendo aplicações finais e louvar com vocês. Nós temos algumas aplicações. Louvar a Deus em comunidade deveria ser um desejo de todos os servos do Senhor. Louvar a Deus em comunidade deveria ser um desejo nosso. Isso aqui na segunda-feira. O que está fazendo as pessoas fugir da igreja hoje é a falta do Espírito Santo. Não querem vir congregar. Eu não estou dizendo na perspectiva religiosa, mas na perspectiva de quem teve um encontro com Cristo e já provou, já testou, é aprovado que Ele é bom. Então louvar a Deus em comunidade deveria ser o desejo de todos os servos do Senhor. Segundo, todo louvor e adoração deve ser centralizado na obra de Deus e na obra da redenção. As pessoas hoje na igreja cantam mais o eu. Eu posso, eu faço, Deus está fazendo para mim. Não, é centralizado na obra de Deus, o louvor e a adoração. Terceiro, todos os servos de Deus devem louvar mesmo em momentos difíceis, porque sabemos do seu amor, da graça e da sua soberania. Nós sabemos. Na carta de Paulo aos Romanos e aos Filipenses e aos Gálatas, tem essa expressão nós sabemos, ou porque vocês sabem, ou nós sabemos, está várias vezes descrito no texto, uma forma de mostrar para nós de algo que nós já provamos. Nós já temos essa prova real nas nossas vidas que Ele é bom, do seu amor, da sua graça, da sua soberania. E por último, louvar a Deus demonstra estima acima de tudo e de todos. Irmão, eu amo vocês, mas Deus em primeiro lugar. Você pode estimar o seu filho, não tem problema, mas Deus em primeiro lugar. Você pode estimar o seu marido, mas Deus em primeiro lugar. Você pode amar as pessoas, não tem problema, é mandamento, mas Deus em primeiro lugar. Cristo Jesus em primeiro lugar. Isso que é você devotar a Ele toda a sua vida, todo o seu ser. Não esqueça da obra da redenção. Quando você entrar pela porta, pastor, não venha como religioso, por favor. Eu falo para essa igreja aqui. Não venha como religioso. Não venha como alguém que vai vir só para fazer apresentação na hora do louvor aqui, ó. Venha porque você já provou, já é provado na sua alma que Ele é bom. Oh, glória! Venha porque você sabe, irmão, que onde tiver Deus eles reunido, presente, a manifestação da graça dele estará no meio de nós. Sabe que toda vez quando nós reunimos diante dele, o céu se alegra, porque nós estamos louvando e bendizemos o nome dele. Sabe que toda vez quando nós reunimos diante dele, nós sairemos abençoados por ele, porque ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia! Fica de pé, vamos louvar o Nicolas, a Deus. E nesse louvor que eu canto aqui, sempre esse louvor, eu quero que você abra a boca e canta com alegria, porque ele é bom.
e a sua misericórdia dura para sempre.